Eu acredito que a comunicação é a arma mais poderosa que o ser humano tem nessa terra. Você vai observar que se duas nações elas tiverem em conflito e vier o intermediador ou alguma das partes entrar, querer um acordo de paz, eles podem ter paz. Mas isso vai depender daquilo que é dito, daquilo que é falado de ambas as partes. Porque se a nação falar alguma coisa incorreta, alguma coisa errada, alguma coisa que seja mal interpretada, ou até querendo ou não, né, seja propositalmente ou não, ela pode entrar em guerra com outra nação. Mas também ela falando uma palavra temperada, uma palavra sábia, essas nações que poderiam entrar em guerra, elas podem entrar em um acordo de paz. Ou seja, você vai observar que não é diferente assim também na nossa vida. Seja num casamento entre marido e esposa e marido, no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, no relacionamento no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, com seu vizinho. Onde existe relacionamento, pode haver algo desse tipo, mas depende de cada um de nós resolver o problema, ou também depende de cada um de nós botar mais lenha na fogueira. Mas a palavra de Deus, o manual do ser humano, porque Deus é o nosso Criador, e a palavra de Deus é o manual que Deus deixou para nós, que nos instrui, que nos ensina, que nos direciona, para que nós venhamos ter uma vida feliz, um casamento feliz, que a gente venha estar em comunhão entre os irmãos, para que a gente venha ter paz e prosperidade nessa terra, é só através da palavra de Deus. E eu quero compartilhar alguns textos com você, com relação a esse assunto sobre a comunicação. Em Atos, no capítulo 11, do versículo 1 ao 18, você vai observar que no capítulo 10, né, você vai observar, eu vou ler aqui o capítulo 11, o versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Ou seja, toda essa confusão aqui que os apóstolos estavam querendo fazer com Pedro foi porque Pedro entrou na casa de gentios, ou seja, eram os não-judeus. Por quê? Porque os judeus eles não se misturavam com os gentios, né, com os outros povos que adoravam outros deuses. E toda essa confusão toda começou porque eles ouviram dizer, né, ouviram que os gentios receberam a palavra de Deus, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, eles ficaram sabendo que a palavra de Deus tinha chegado até os gentios. E quando Pedro retorna de Jope, porque tudo isso aconteceu em Jope, né? Ele esperava, eu acredito, que se fosse você no lugar de Pedro, você um judeu, você pensava que a palavra de Deus, que Deus trouxera, né, através de Jesus, era somente para os judeus. Mas não, ela abrangia toda a terra, né? Ou seja, quando Deus diz a Abraão que benditas serão todas as famílias da terra, né, a Abraão, ou seja, através de Abraão, e Abraão veio, né, Jesus veio da genealogia de Abraão também, o evangelho seria propagado para todo mundo e todos seriam abençoados. Mas os gentios, mas os apóstolos não entendiam isso ainda. E quando você vai observar em Atos capítulo 10, Pedro estava em Jope, ele estava orando, e é quando ele tem a visão, né, você vai ver lá em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 23, que Pedro estava orando, né? E aí, em oração, meus irmãos, que nós vemos o sobrenatural de Deus. Pedro tem uma visão do lençol preso dos céus, né, as 4 pontas, dentro dele tinha vários animais que era proibido dos judeus comer.
E o anjo chega e diz para Pedro: Pedro, mata e come. Mas antes de eu lhe explicar isso, eu quero ler o versículo 4. Que quando Pedro chega lá, o povo já está com pedra na mão, né? Os apóstolos já começam atacando a Pedro. Você entrou em casa de incircunciso, você comeu com eles, né? Versículo 3, entraste em casa de homens incircunciso e comestes com eles. No versículo 4, a palavra de Deus diz que Pedro então passou a fazer-lhes uma explicação ordenada, dizendo, ou seja, eu observo que a gente tem que ser objetivo. Nós precisamos ser objetivo e não arrodear o assunto. Pedro chega, peraí, vocês estão com pedras na mão. Pedro poderia já chegar e dizer, seus incrédulos, eu estou aqui trazendo uma boa nova para você, que Deus me deu uma visão, que a palavra era também para ser pregada para os gentios, que o evangelho de Jesus Cristo era para ser espalhado por toda a terra, e vocês vêm aqui com pedras na mão para me atacar? Essa poderia ser a minha reação, a sua reação. Mas graças a Deus que Pedro não reagiu assim, né? Não pagou o mal com mal, como o próprio Senhor Jesus diz, não pagueis o mal com mal e sim o mal com bem, né? Ou seja, os apóstolos receberam Pedro com pedras na mão. Vou lhe pedir que vocês vejam os outros vídeos, senão esse vídeo vai ser pelo menos umas meia hora, vai ser comprido. E eu vou fazer outros para compartilhar o assunto que Deus estava tocando no meu coração para compartilhar com vocês há uns dias. Só que eu não tive um ambiente, né, silêncio, para poder fazer. Ou seja, Pedro, ele não ataca eles também. Pedro, no versículo 4 você vai observar, Pedro então passou a fazer-lhes uma explicação ordenada, ou seja, uma explicação organizada, objetiva, né? Seja uma exposição clara. E ele começa a dizer o que aconteceu com ele em Atos, no capítulo 10. Né? Eu estava em Jope, estava orando, buscando a Deus, não deixei de ser crente. E enquanto eu orava, tive uma visão. Um lençol preso pelas 4 pontas descia do céu e dentro dele tinha vários animais, quadrúpedes, répteis, aves, né? Mamíferos, e veio um anjo e me disse, mata e come. Só que mas eles sabiam que esse tipo de animal não poderia comer, porque pela lei de Moisés era proibido comer esse tipo de animal, era impuro. E Pedro responde, Senhor, não posso comer isso porque é impuro. E o anjo chega e diz, mata e come. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E essa visão se repetiu por 3 vezes. E aí, quando a visão terminou, finalizou, a Bíblia diz que 2 homens bateram na porta onde Pedro estava, né, da casa que Pedro estava, e ele diz, o Espírito me disse, vai com eles. Porque esses 2 homens que chegaram batendo na porta da casa que Pedro estava, eram servos de Cornélio, o centurião Cornélio, que era um gentio, mas que temia a Deus, né? Ou seja, e Cornélio teve uma visão, um anjo apareceu na casa de Cornélio dizendo para ir a Jope, né? Procurar um tal Simão chamado Pedro, e trouxesse ele para cá, que ele ia trazer as palavras de salvação para a família de Cornélio. E aí, quando exatamente na hora que esses 2 homens chegam à procura de Pedro, a visão termina, o Espírito Santo diz, vai, siga eles. Né? A Bíblia diz que Pedro chamou mais 6 homens, né? E esses 6 homens que estavam em Jope, junto com Pedro, foram até, nessa viagem, seguindo esses 2 homens, servos de Cornélio, até a casa de Cornélio, né? E você vai ver lá em Atos capítulo 10 o que foi que aconteceu, né? Pedro prega a Cristo para eles, e a Bíblia diz, e de repente veio o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar, né? Ou seja, eles receberam a palavra de Deus, foram batizados, né, nas águas, batizados no Espírito Santo. E aí Pedro volta para Jerusalém, sobe para Jerusalém, né, feliz, alegre, mas quando eles chegam até os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram irados com isso. Né? Versículo 2 você vai ver que
Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticaram, dizendo: você comeu em casa de incircuncisos? E Pedro, ele chega lá, ele poderia aí sim, né? Vocês, seus incrédulos, vocês teriam era que estar agradecendo porque a palavra de Deus chegou até aqueles homens. E vocês estão aqui com pedras para arrumar em mim. Pedro não chega atacando eles, Pedro chega explicando tudo isso que eu acabei de relatar a vocês. E aí, quando eles entendem a explicação de Pedro, que sobre a visão, que o Espírito Santo mandou ele seguir os 2 servos de Cornélio, que quando ele chegou lá, eles receberam a palavra de Deus, receberam o Espírito Santo, né? Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, a profetizar, assim como aconteceu em Atos capítulo 2. O versículo 18 diz, né? Eles entenderam, eles apaziguaram, né? E o versículo, vou ler o versículo 17 e 18. A palavra do Senhor diz: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que nos deu quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. Ouvindo isso, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também, os gentios, Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Depois que Pedro destrinchou, explicou tudo isso a ele, a Bíblia diz que eles se apaziguaram. Eles entraram em harmonia. Eu vou continuar no próximo vídeo.